Boa noite, bom dia para quem está vendo de dia, boa tarde, mas graça e paz para aqueles que estão participando, né, junto conosco desse estudo. Um estudo simples do cristianismo para que nós possamos entender qual é a vontade de Jesus para as nossas vidas. E nos outros estudos que estão antes, outros vídeos que foram passados, nós falamos sobre as bem-aventuranças, nós falamos que é o caráter, né, a forma do cristão ser e sentir o coração do cristão, como ele deve preparar a sua vida, a sua alma. Falamos sobre o sal da terra do mundo, o testemunho, né, e a posição do cristão dentro do mundo, e que ele também não vai ser aceito achando que porque ele é bem-aventurado, ele dará a terra e dará os céus, então o mundo vai aceitar, e não é bem assim. E agora nós vamos entrar aí no capítulo 5, do versículo 17 ao 20, né? Chegamos agora ao coração do grande discurso de Jesus aos discípulos, aqueles que querem seguir a ele naquela época e agora também. As bem-aventuranças alienaram e falaram, deram um alinhamento ao caráter espiritual e especial do cidadão do reino, aquele que quer ser súdito do rei, né? Quando se falou lá, a sal da terra e luz do mundo, falou sobre a nobreza do chamado do cristão, né? Fazer essa diferença. É nobre isso daí. Agora Jesus volta-se para a qualidade da justiça do reino. Qual é a justiça do reino? Seu tratamento é específico e objetivo. Essencialmente, né, nesse texto, quando começa aí de 5 a 17, e nós vamos aí seguir até o 20, né? E ele diz aqui nesse texto a seguinte coisa, ó. Eu não vim para... Ele fala no 17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existir céu e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Interessante esse texto. Precisamos observar que Jesus estava na época em que a lei fazia parte da vida judaica. Nós precisamos também observar que os escribas e os fariseus estavam ao redor dele para ver se ele caía em tentação. Ele queria deixar bem claro que ele não veio destruir nada. Então nós vamos pensar assim, ele já tinha curado, ele já tinha deixado os seus discípulos comerem no sábado, feito coisas no sábado, mas ele cumpria as leis. Na verdade, ele não descumpriu a lei do Senhor, a lei de Deus, porque a lei de Deus já é antiga. Tá? Nós sabemos que Jesus é o cumprimento da lei. Por que ele diz isso? Eu não vim para descumprir a lei, nem os profetas, abolir. Ele não veio nem para abolir, ok? Que é destruir, acabar com aquilo. É como se alguém dissesse assim, eu vou destruir o passado. O que dizem do passado? O passado é que fez o meu presente. Jesus era a profecia dos profetas para a salvação de Israel, para a salvação do mundo, e não só de Israel. Jesus era aquele que, em Gênesis, na criação do mundo, e quando o homem pecou, seria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. O cumprimento de tudo que veio desde o começo, e pelo que o povo de Israel foi liberto, né, do Egito ali, veio a lei de Moisés, eles dizem, foi por causa da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E o que estava acontecendo ali, que ele disse que queria deixar bem claro, que os caráteres, as características, o caráter de Deus, os princípios da lei, que até foi colocado nos 10 mandamentos, ele não deixaria de cumprir. Ele veio para cumprir. Ele era o cumprimento da lei, de tudo que foi escrito pela lei e pelos profetas. Não existe Antigo Testamento, não existe história do povo de Israel, não existe nada disso, libertação de um povo para que todas as nações fossem salvas, né? Sem pensar em Cristo. Então, ele era o cumprimento da lei. O problema é que existiam muitas coisas que, em cima da lei, estavam sendo deturpadas, estavam sendo inventadas por tradição. É como hoje nós vemos, assim, no mundo que vivemos hoje em dia, muita gente usando a Bíblia para colocar os seus pontos de vistas e colocar os seus objetivos. Jesus ali, ele cumpria, ele ia na sinagoga, tá? Ele foi ensinado conforme os judeus, né? Ele participava das festas, ele comia na Páscoa, ele ia no templo de Jerusalém, ele participava das sinagogas, ele não veio para descumprir a lei.
Mas ele veio para deixar bem claro o que era a lei, o que era o caráter de Deus dentro da lei. Tanto que a gente vai falar mais para frente, mas ele deixa bem claro quando ele fala assim, quando ele fala sobre matar o irmão, sobre a justiça, ele fala assim que se você, por um acaso, chamar de raco, ou seja, amaldiçoar, ou não gostar, ou pegar ódio do teu irmão, não querer saber dele, vamos dizer assim, você já está matando. Você é digno de pena de morte. Né? Ou seja, você já está pecando contra o mandamento do Senhor, não matará o próximo. Né? Então veja como é que ele veio para cumprir algo de alma, é algo de coração. Né? Não é algo que é físico, mas sim espiritual. Por isso que também ele fala, meu Pai busca adoradores que adorem em espírito e em verdade. Mas temos alguns textos, assim, para que não fique só no que a gente está comentando, e aqui bem, para ficar bem claro, nós temos aqui em Romanos 10, 4, que fala sobre o cumprimento da lei em Jesus Cristo. Né? Jesus, na sua morte e ressurreição, trazendo a salvação para o mundo, nós vemos que ele veio para trazer essa salvação e também cumprir o que tinha se falado dele. Ok? 10,4 diz bem assim, ó, Romanos 10,4, fala da seguinte forma, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Amém? O fim da lei é Cristo, ou seja, e ele diz aqui no 18, digo-lhes a verdade, enquanto existir céu e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou a maior letra, até que tudo se cumpra. Tudo se cumpre em Cristo, nós temos uma nova aliança. A aliança passada era com o povo de Israel, com a nação de Israel. Em Abraão foi o quê? Você será uma nação, a nação de Israel. Mas nós estamos agora numa aliança universal em Jesus Cristo. Ele está falando que até a terra passa porque um dia vai vir julgamento. Se cumpriu nele a vinda do Messias, mas ainda virá a época do julgamento. Ou seja, o que o Senhor falou, alguém fala assim, mas o mandamento acabou no Antigo Testamento? Não, não é que acabou no Antigo Testamento. As características, o caráter de Deus dentro da vontade de Deus, dentro dos 10 mandamentos, existe, é um princípio básico. Mas é um princípio de alma, como eu falei, não matarás o próximo, o seu irmão. Mas ele fala assim, se você matar de coração já e não odiar teu irmão, você já está matando. Tá? Você já está contra a vontade do Senhor. Quando depois a gente vai falar para você, se você falar de adultério, você adulterou. Bem, se você olhar e cobiçar, você já adulterou. Olha só. Ele está dizendo, eu não vim para descumprir a lei. Só que eu quero dizer para vocês que eu ainda cumpro, eu faço os rituais, mas em Cristo ele vai ser o final, o sacrifício, o sangue do Cordeiro. Em mim vai ser cumprido todo o sacrifício, tudo que você precisa. Até agora, enquanto eu estou aqui, vocês sacrificam animais. Vocês usam simbolismos. Né? E assim nós vemos que ele é o cumprimento da lei. Lucas 24, o Evangelho de Lucas, capítulo 24 e 25, também fala sobre o cumprimento da lei. Veja, Lucas 24, 25 é interessante. Tá? Eu também quero ler aqui, Lucas 24, capítulo 24, versículo 25. Ele vai dizer o seguinte, ó, Lucas 24, capítulo 24, versículo 25. É quando, depois de ressuscitado, ele aparece no caminho de Emaús, né? E daí, quando eles estão falando, você não sabe o que aconteceu, o que estavam caminhando, ele fala assim, ó, e Jesus disse, como vocês custam a entender de como demoram para crer em tudo que os profetas falavam. Olha só, ele era. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que estava a respeito dele em toda a Escritura. Então, ele era o cumprimento da lei. Né? E muitas coisas ainda a gente vai falar sobre isso. Né? Tudo se cumpriu em Jesus Cristo. Né? Lucas 24, 44. Quer ver? Lucas 24, 44. E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estavam comigo. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. Então ele fala assim, eu não vim para abolir essa lei, a lei do Senhor, não. O que o Antigo Testamento diz, não, mas se cumpre em mim. Para que os fariseus e os escribas entendessem sobre isso, que ele não estava ali para guerrear contra ele. Era necessário que tudo se cumprisse nele.
E ele continua no 19 aqui, meus irmãos. Vamos ver o 19 aqui. Mateus 19. Desculpe, Mateus capítulo 5, versículo 19. Vamos continuar a leitura do texto, né? 5:19, ele vai continuar dizendo assim, ó: todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores ensinar aos outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Veja que também aqui ele não está dizendo que quem ensina a pecar no menor, né, não vai estar no reino dos céus. Ele diz que vai ser menor no reino dos céus. Ele fala que aquele está agindo de forma errada no reino do céu, porque a nossa salvação está em aceitar Jesus como Senhor e Salvador. É a única coisa. Mas você ensinar errado, né? Você é o menor, quer dizer, quando você olha e fala assim, eu vou usar uma palavra assim meio triste, você é insignificante, porque você não mostra o que o próprio Deus quer dizer. Você está enganando. É o que acontece hoje em dia. As pessoas estão enganando, estão trocando as coisas, estão fazendo igual os fariseus e os escribas, usando a palavra do Senhor para colocar a posição dele e querer seguir, colocando sacrifício, né? Colocando fitinha benzida, colocando um monte de coisa aí que não tem sentido. O sangue de Cristo é o cumprimento. Por isso que chega lá na cruz, ele fala assim, e tudo se cumpriu. E o que as Escrituras falavam até aquele momento sobre o Cristo que viria e morreria, a salvação se cumpriu. É isso que ele está dizendo aqui. Tá? É interessante anotar esse texto, né? E nós temos que ver, no 19, ele continua, como eu já falei, todo aquele que descumprir. E qual é o mandamento do Senhor? Ele fala que descumprir o menor. Qual é o mandamento do Senhor? Ele fala assim, no mandamento do Senhor, eu falei, Mateus 20, capítulo 22, 37 e 40, 22, 37 e 40, ele fala a seguinte coisa, olha só que interessante. Isso daí vocês já conhecem, né? Mas é só para a gente definir que é Bíblia, é aprender de Bíblia, tá? Mateus 22, 37 e 40, tá? Fala a seguinte coisa, bem, ó. Respondeu Jesus, ama o Senhor o teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento, o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a ti mesmo, né? Destes dois mandamentos depende toda a lei dos profetas. Toda a lei. Desse mandamento depende tudo que foi escrito no Antigo Testamento. Tudo que está sendo prometido é amar a Deus acima de toda a de toda a força, de todo o teu coração, de toda a tua alma e o próximo como a ti mesmo. Então ele fala assim, aquele que descumprir, isso é o caráter, isso é os princípios de Deus no Antigo Testamento, no mandamento do Senhor. Então aquele fala, aquele que descumprir vai ser menor, tipo assim, aquele que não amar a Deus acima de todas as coisas. Aquele que não amou o próximo acima de todas as coisas é o menor no reino dos céus. Ele não consegue amar. Ele não consegue cumprir. O mandamento do Senhor é esse. Isso daí já está no Antigo Testamento. Ele não veio para abolir, para destruir. Porque não se destrói, é o que se falava dele. Não se destrói a vontade do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você que está escutando. A menos que o ser humano consiga um livre-arbítrio de uma forma geral, colocar como ele não é ser humano, dizendo assim, eu não sou ser humano. Ele não consegue fugir dos princípios do Senhor. Ele não consegue fugir desses mandamentos do Senhor, mesmo ele querendo fugir. Enquanto ele for ser humano, ele está dentro do princípio da criação do Senhor. Então, os princípios são aquele. Ele fala assim, aquele que descumprir um desses menores, ou seja, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, será o menor no reino dos céus. É vergonha para aquela pessoa que se diz cristão e não segue a isso. É vergonha para pessoas que pegam um princípio para colocar dificuldades, humilhar pessoas, ou colocar pessoas de forma a agirem como se precisasse fazer algo que prendesse. Jesus veio trazer liberdade, já se cumpriu. Sacrifício não é necessário. Simbolismos não é necessário. Tá? Simbolismo no sentido de você achar que algo é maior que isso. Cumpriu-se nele. Tá? E vamos lá agora ao 20. No finalzinho ele fala assim, ó, no 20, depois que ele fala isso daí, ele vem e diz assim, tá? Preste atenção para que você não se engane com o que está sendo ensinado e falado por aí. Isso é Bíblia. Pois eu lhes digo
que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Olha só. Eu digo para vocês que estão escutando, Jesus fala, vocês que querem me seguir, eu já falei tudo para vocês. Se a justiça de vocês não for, se a justiça de vocês não for muito superior dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E daí eu fico pensando, olha só eles na época, como é que pode? Os fariseus, eu escrevo, passavam a vida inteira, eram escolhidos estudando as leis para aplicar as leis. O que ia acontecer? Eles iam ter que fazer o dobro do sacrifício que os fariseus faziam? Eles iam ter que fazer os dobros de jejum, se jejuava uma vez por semana, eles iam ter que jejuar 2 vezes por semana. Os fariseus, ali os senhores que cumpriam a lei, oravam 3 dias por semana, eles iam ter que orar 6. Se no dia de sábado eles não caminhavam 1 quilômetro, eles não poderiam caminhar meio quilômetro, não poderiam se levantar da cama. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando que se eles ficassem seguindo, achando que tem troca, e usando de sacrifício, usando as leis que os fariseus impunham e dominavam o povo, e agissem achando que tinha troca, estavam sendo piores do que ele. E aqui nós falamos sobre algo interessante, porque quando ele fala assim, que se você não cumprir, se tirar um tio, ou se você não ensinar errado, você é o menor no reino dos céus. Se você não ensinar a pessoa a amar o próximo e a amar a Deus. Tá? Mas aqui ele fala que se a justiça deles fosse menor, não fosse muito superior dos fariseus e dos senhores da lei, de modo nenhum entrariam no reino dos céus. Então, se a justiça deles, se a forma deles agir não fosse muito superior à dos fariseus, daí é a preocupação deles. Quer dizer, hoje em dia muitas pessoas se preocupam com isso, pensando assim, então eu tenho que fazer muita coisa. Eu tenho que dar o dobro. Eu tenho que dar o dobro para receber o triplo. Eu tenho que fazer isso. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus aqui está dizendo para eles, tá, que eles deviam ter um sentimento e uma justiça e seguir as palavras do Senhor dentro do caráter que Deus quer e dentro do princípio que Deus quer. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nós vamos aqui um texto em Mateus 15, 6 e 9, que Jesus ele condena os fariseus para a gente entender por que ele estava fazendo essa crítica. Essa crítica não é dizer que eles tinham que fazer mais. Essa crítica era para dizer que os fariseus estavam fazendo errado. Ele, tipo assim, disse para os fariseus, vocês dizem que seguem a lei, mas vocês não seguem a lei, vocês não cumprem a lei. Se for para o povo cumprir a lei igual vocês cumprem, estão enrolados. Tá? No Mateus 15, 3, 6, 9, ele fala assim, ó. Respondeu Jesus, e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Vejam bem. Pois Deus disse, honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai e tua mãe terá que ser executado. Vejam bem. E daí no 6 aqui fala assim, ó. Não está mais obrigado a sustentar seu pai dessa forma, assim por causa de sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Quer dizer, eles davam mais valor à tradição do que à palavra do Senhor, do que os princípios do caráter do Senhor colocados nos 10 mandamentos. Ou seja, eles não honravam pai e mãe. Eles anulavam isso pela tradição deles. Ou seja, eles não cumpriam os mandamentos. Como eu falo, o cristianismo é algo simples, prático para a vida. Não é algo que te engessa, ou que te obriga, porque em Cristo Jesus tudo se cumpriu. Tá? Mateus 23, 28, ele nos vai dizer o seguinte, ó, 23, 28. Ó, vamos ver se eu acho aqui. Tá. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. O que você vê hoje? Ele está falando se a justiça de vocês, se a vida de vocês não for muito maior que os fariseus, ou seja, se você não fizer melhor, se você não fizer de todo coração, se você ficar vivendo de falsidade, de engano, e achar que isso, sacrifícios e ações, que não seja de coração, mas que seja para esconder uma aparência, uma boa veste, uma boa Bíblia, tá? Uma boa oratória, tá? Uma boa oferta,
Então você não está sendo melhor do que eles. E quem entra no reino dos céus? Mateus 7, 21 e 24. Mateus 7, 21 e 24. Diz bem assim, ó, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Tá? 21, Mateus 21 e 24. E daí ele fala aqui no 24, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Amém? Ou seja, aquele que entra no reino dos céus, e vou repetir, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, que são os mandamentos. Amai a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Tá? Em 1 João 5, 3, vamos lá, 1 João 5, 3, tá? Carta, vamos lá, 1 João 5, 3, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João 5, 3, vai dizer assim, ó, 1 João, porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos. Ou seja, o amor de Deus, amar a Deus é obedecer os mandamentos do Senhor. Jesus veio para obedecer à vontade do Pai. E nele tudo se cumpriu. E nele foi feita toda a vontade do Pai. E ele fala assim para aqueles fariseus, e a palavra ali é para os súditos que estão ali, mas também para os fariseus, tá? Que eles não estavam fazendo. Que eles viviam com suas tradições, com suas vontades, querendo enriquecer os seus templos, né? Querendo agradar aqueles melhores, e estavam esquecendo do povo. Estavam esquecendo realmente do que o Senhor queria. Dava valor às suas tradições, aos seus costumes, e usava o nome de Deus para isso. Romanos, capítulo 3, 19 a 22, fala o seguinte para nossos corações, para estar finalizando esse momento. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz daquele que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Amém? Essa é a justiça de Deus. Tá? Princípio básico da lei. Quer ver só? Existe uma punição para quem, vamos dizer assim, ultrapassa o sinal vermelho. Alguém está passando e vê o sinal vermelho. Não tem ninguém olhando, não tem uma câmera filmando, não tem um radar e não tem nada vindo, ele passa. Arriscando e fazendo o que é errado. Mas se tiver uma câmera, e se tiver um radar, ele para. Ele está vivendo pelo quê? Pela lei. A pessoa sai de casa, e olha só que isso é um costume comum das pessoas. E, por lei, é obrigado a usar o cinto de segurança. Ele só coloca quando ele sabe que tem um policiamento. Quando ele anda na pista, está a 60 por hora, não, aqui não adianta andar 60, aqui dá para andar 80, não tem radar, eu vou continuar. Ele está andando pela lei. A lei, ela demonstra o erro, é o pecado que você não deve fazer. Mas o que Jesus ensina é o seguinte, que ele veio para cumprir a lei de Deus, ou seja, e ele fala ali para aqueles súditos, se a justiça de vocês não for maior a dos fariseus, ou seja, se você viver a vontade de Deus só pela lei, só pelo que está escrito, porque você vai ser punido, você não herdará o reino dos céus. Você tem que fazer a vontade de Deus, a justiça de Deus, porque Deus deu esses princípios. Porque nós queremos ter em Cristo Jesus, aprender com Jesus para ter o caráter de Deus. Por isso que aquele que vive pela lei, vive pelo pecado. E vive preso, porque ele não faz o errado, porque pode ser condenado. Mas aquele que vive pelo amor, ele vive pela graça, ele não precisa da lei. Por que ele não precisa da lei? Porque ele vive sem precisar da punição da lei. E Jesus veio para mostrar que nós não precisamos da punição da lei.
Antigamente precisava. Você pecou, e ela colocava todo o seu pecado em cima de um bezerro, em cima de um cabrito, e ia lá e fazia o sacrifício para jogar os seus pecados e para que aquilo fosse ao Senhor, como eles acreditavam, e aquilo, o seu pecado fosse perdoado. Cristo Jesus é o nosso cordeiro. Que o sangue de Cristo derramado é o nosso cordeiro. Para que nós possamos viver sem esse pensamento, mas aprendendo de Cristo e vivendo por amor. Porque se a nossa justiça, se a nossa forma de viver não for melhor do que aqueles que vivem com medo da lei, fazendo as coisas certas só pela lei, só por medo de Deus, por perder alguma coisa, nós não somos melhores com Ele, não somos dignos de herdarmos o reino do céu. Porque em Cristo se cumpriu. E Ele deve se cumprir em nós. Em nome de Jesus, em nome dele. Amém? Fica com Deus.